Olá pessoal, estamos gravando mais um vídeo aqui do nosso Café com Segurança. E o meu copo não tem café, tem água, porque eu não tomo café. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito de APR, Análise Preliminar de Risco. Então fica com a gente aí até o final do vídeo. Pessoal, a gente tem gravado conteúdo para vocês aí a respeito de segurança do trabalho, medicina ocupacional, e eu peço para vocês, né, que se você está gostando desse conteúdo, deixa um like aí pra gente, dá uma força pro canal. Quando você deixa o like, o algoritmo do YouTube entende o quê? Que você está gostando desse conteúdo, ele acaba entregando para mais pessoas que têm o mesmo perfil que o seu, né? Então a gente agradece aí se você compartilhar também, se inscrever no canal. A gente tem tido um resultado bem bacana aí no canal. A gente está quase batendo 1000 visualizações dentro desse mês. Então assim, para um canal pequeno igual o nosso, a gente está muito agradecido. Pessoal, então o objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre análise preliminar de risco, né? E o que é análise preliminar de risco? Como o próprio nome diz, antes de iniciar uma tarefa, eu vou fazer a análise daquela tarefa, ou análise de quais os riscos podem ocorrer, ou quais os riscos existem naquela atividade, quais os riscos inerentes daquela atividade que aquele profissional vai fazer. Então é uma análise preliminar, então a gente está prevendo os possíveis riscos, os possíveis acidentes que podem acontecer naquela atividade específica. Então vamos dar um exemplo aqui hipotético de uma pessoa que vai trabalhar em altura, né? Qual que é a atividade que ele vai fazer? Então a gente vai observar. Ele vai trabalhar em cima do quê? Então a gente vai observar. É acima de 2 metros? Não é? Ele vai precisar usar capacete? Não vai? Ele vai precisar, enfim, de um ajudante lá embaixo para de repente ir levando material para ele, né? Colocando, né, no cesto material para ele levar, enfim, a gente vai fazer aquela análise prévia daquela atividade para que a gente consiga fazer o quê? Mitigar os riscos inerentes àquela atividade específica. Então a análise preliminar de risco nada mais é que a gente prever o acidente antes que ele aconteça. É a gente prever os riscos daquela atividade em específico. Pessoal, no desenvolvimento de uma APR, então, a gente faz o quê? A gente identifica os riscos, a gente avalia esses riscos, a gente prioriza esses riscos e verifica, né? Poxa, será que de fato esse risco ele pode ocorrer um acidente ou não, né? Definição e medidas de controle. Isso é importantíssimo, pessoal, no desenvolvimento da análise preliminar de risco. Por quê? Não adianta nada a gente prever o risco e a gente não sanar o risco na fonte. A gente previu que, de repente, o rapaz, ao invés de estar através de um cesto ali, né, uma rodando içando o material, ele está jogando o material. Aí ele joga o material, qual que é o risco? Desse material voltar a cair na cabeça dele, ou de repente o cara desequilibrar lá de cima, ao pegar o material e cair de lá de cima. E o que adianta a gente fazer a análise preliminar de risco, demonstrar isso ali naquele checklist, que pode ocorrer isso daí, porque eles não têm um cesto, né, uma corda para içar o material, e a gente não tomar nenhuma medida. Então é necessário que, após a análise preliminar de risco feita, após aquele checklist preenchido, que haja uma ação efetiva para mitigar aquele risco ocupacional, ou aquele risco de acidente, ou enfim, aquele dano à saúde do trabalhador. Então é necessário mitigar. E quais são, pessoal, geralmente as medidas de controle que a gente consegue fazer para eliminar aqueles riscos? Primeiro, medidas administrativas, geralmente algum tipo de formulário, algum tipo de procedimento e por aí vai. A gente pode também, de fato, eliminar na fonte ali o risco. Você não vai poder fazer isso, ou a gente protege aquela máquina, ou a gente faz, enfim, várias atividades ali que vai colaborar para a eliminação do risco. Ou, pessoal, a gente pode utilizar os equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, a gente pode fazer treinamentos com esses colaboradores para que não ocorra, né, ou minimize o risco de acidente de trabalho naquela atividade que ele vai exercer. Enfim, pessoal, existem várias formas da gente mitigar e aplicar, de fato,
uma eliminação daquele risco existente naquela tarefa. E, pessoal, pensando na questão de segurança do trabalho, o equipamento de proteção individual, ele é o último a ser adotado. Então, primeiro, pessoal, geralmente são medidas administrativas, medidas de engenharia, medidas coletivas de proteção, para depois a gente pensar no EPI. Então, com uma análise preliminar de risco bem feita, a gente consegue, de fato, observar se é possível, de repente, fazer uma medida administrativa, uma medida de proteção coletiva, ou, de repente, uma medida de engenharia para modificar ou para eliminar aquele risco na atividade. Pessoal, não adianta nada, né, eu só falar algo teórico para vocês e não deixar uma análise preliminar de risco para vocês aí, montada para vocês utilizarem de repente na sua empresa ou na empresa que te contratou aí, né? De repente você é um técnico de segurança iniciante na nossa profissão e eu vou estar deixando o meu e-mail no card desse vídeo. E se você me mandar um e-mail simples assim, ó, Leandro, eu gostaria de receber essa análise preliminar de risco ou modelo de análise preliminar de risco, a gente vai estar disponibilizando para você. Então acesse o nosso e-mail ou o meu e-mail, né? Aí no card desse vídeo ou na descrição desse vídeo que eu vou disponibilizar para você essa análise preliminar de risco. Perfeito, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.